E aí eu cheguei com 14 anos, foi a primeira vez que eu falei, pastor, eu sou gay. E eu não falei gay, eu falei homossexual, porque gay eu nem tinha muita intimidade com essa palavra, intimidade nenhuma. E eu falei, pastor, eu sou homossexual. E aí ele olhou pra mim, assim, e falou, você não é homossexual. Isso é uma mentira do diabo. E ele pediu pra eu repetir todo dia que eu era uma mentira do diabo. Porque quando a gente pensa em identidade sexual, a gente pensa em algo que faz parte de mim, não tem como me livrar disso. E aí eu passei pelo que a gente chama, né, de processos equivocados, aí, inadequados, ou terapias inadequadas, tanto dentro de um contexto religioso, quanto com psicólogos, né? Sim. E aí eu acho que talvez seja um tema que a gente vai explorar um pouquinho, que é nesse período da adolescência, num período de confusão muito grande, a gente quer encontrar, né, um caminho. E aí, assim, a grande ficção que eu acho que a gente precisa também desmistificar é que a gente está construindo o nosso caminho ao longo de toda a nossa vida. Só que quando a gente está na adolescência, talvez um primeiro momento que a gente está conseguindo criar um pouquinho mais de autonomia para construir. Então a gente começa a achar que esse período é um período em que a gente vai construir alguma coisa para o resto de nossas vidas. Sim. Tem uma pessoa que eu eu atendo, né? É uma pessoa que está num processo de entender um pouco melhor a sua sexualidade. É uma mulher lésbica, e aí ela está com 18 anos. Ela, nossa, eu perdi muito tempo da minha vida, porque eu deveria estar muito adiantada. Ela usa essa expressão. E aí é muito curioso, né? Porque quando ela usa essa expressão, existe uma pressão, inclusive, de que toda a sexualidade dela deveria estar resolvida, porque com 18 anos de idade já é um momento assim muito tarde para isso. Então, assim, na adolescência a gente sempre acha que a gente vive um aqui e agora muito forte na adolescência, porque a gente acha que o ensino médio vai determinar a vida da gente. E a gente tem que ter. E isso a gente vê muito nos filmes norte-americanos, né? As pessoas lutando por pertencimento e tal. E aí a gente precisa dizer para essas pessoas, para esses adolescentes: olha, eu sei que tá muito forte e difícil agora, só que o ensino médio vai terminar. E tem uma vida muito ampla para além disso. Isso que você está vivendo agora não vai determinar o resto da sua vida. A própria definição da profissão com 17, 18 anos, você tem que escolher um negócio que você vai fazer pro resto da sua vida, você não pode errar. Então a gente tá nesse processo que inclusive vem com a sexualidade, né? E o que eu acho muito curioso, né, é que assim, os hormônios estão ali, a sua atração pelas pessoas está aparecendo, e aí você precisa conter isso, porque você não quer errar, você não quer viver aquilo. Gente, isso deve ser muito difícil. Esse conflito, assim, da vontade, do desejo, e você... Não posso, eu tenho que estar aqui, eu tenho que... Exatamente. E aí, nesse processo, por exemplo, que eu vivi de hipervigilância, eu pedi ajuda para pessoas que eu achei que naquele momento poderiam me ajudar, e todo o processo que eu passei foi uma afirmação de que aquilo que eu estava aprendendo de que era um erro, assim mesmo, é um erro, e a gente precisa consertar você. Então, em nenhum momento eu tive uma oportunidade de entender a minha sexualidade a partir da diversidade, e não a partir do problema. Porque, e é uma das coisas que eu sempre falo, né? Erro não é um problema. Erro é uma perspectiva. Porque dependendo da perspectiva, talvez não seja um erro. Verdade. Então, a grande questão é que a gente precisa contextualizar qualquer colocação sobre erro. Quando você diz que você está errado ou que isso é um erro, de qual perspectiva você está dizendo isso? Porque dependendo da perspectiva, às vezes aquilo não é nenhum erro. Né? Então, a grande questão é que eu estava trabalhando com uma perspectiva, né, de uma coisa que a gente chama de binariedade de gênero, de um papel de sexualidade completamente cristalizado a partir da heteronormatividade e da cisnormatividade, que são termos, né, muito específicos que colocam a heterossexualidade, né, e esse papel de gênero, né, em que a gente tem que corresponder aos papéis de gênero de acordo com o nosso sexo atribuído na infância, no nascimento.
a nossa sexualidade ela é gestada a partir desses marcadores. E se a gente não corresponde a isso, a gente entende isso como um erro, porque é um erro diante da normatividade. Sim. Mas e se a gente puder lidar, por exemplo, com a ideia de diversidade? Talvez a gente consiga desconstruir a ideia de erro. Sim, e o surto, acho, social que a gente vive é que, assim, a diversidade tá aí. As pessoas estão negando algo, cara, que todo mundo tá vendo que existe, né? É uma ideia tão enraizada que a gente nega os fatos. A diversidade tá aí. E aí? A gente vai fingir que isso não existe? Vai tentar negar? Vai tentar, sei lá, aniquilar? Fernanda, você fala pessoas. um pouquinho pra gente dessa fase ali da adolescência, dessas emoções. à flor da Eu pele. queria começar comentando pontos que vocês trouxeram, assim, fazendo um eco com essa questão que o Éder trouxe em relação à diversidade. Eu penso muito sobre a palavra possibilidade, né? E aí eu fiquei pensando sobre o que a Sasha trouxe também em relação a... Bom, você tá ali na adolescência, seus hormônios estão todos ali, né? E como é que você lida com isso? Como é que essa mensagem de erro chega? Assim, acho que um primeiro ponto, realmente... Né, pode ser que algumas pessoas experienciem isso, outras podem não experienciar, né, ou experienciar pouco, enfim, né, a gente entende também, né, a presença ou a ausência de desejo, interesse como um aspecto importante para a gente entender a identidade sexual, mas naquelas pessoas que, né, podem estar ali experienciando algum tipo de desejo que não seja o da norma heterossexual, né, que são as pessoas que se encaixariam dentro, né, do LGBT, né, mais ali da sigla, essa experiência ainda assim não necessariamente é uniformizada, né? Porque, por exemplo, eu te escuto, Éder, falando sobre isso, né? Aos 14 anos, cheguei ali e disse isso, né? E fico pensando sobre a minha experiência, acho que talvez relacionada à bissexualidade, pra gente pensar sobre confusão identitária também, né? Tava ali na adolescência, namorei 2 meninos, não sei o quê, namorei um menino do time de futebol, aquela coisa bem... A nerd que namora um menino do time de futebol, sabe? Mas ao mesmo tempo, enquanto isso, eu tinha uma amiga, minha melhor amiga, muito próxima, a gente andava sempre juntas, a gente tava sempre de mãos dadas no meio da aula. Fiz 16 anos, ela me levou uma rosa. Um pouco curioso. Eu lembro que anos depois, a gente comemorava o dia da nossa amizade. O dia da nossa Depois A amizade. data de aniversário da amizade. Exato. Depois já na faculdade, tava viajando com o Pedro. E aí ele viu lá no Facebook um negócio desse. Ele, nossa, Fernanda, você namora 7 anos. E eu, tipo... Não! Você é minha melhor amiga, muito especial. E aí depois, obviamente, a gente parou de se falar daquela forma bem dramática, enfim. Então, mas eu não tava processando isso. Ao mesmo tempo, eu fiz coisas inacreditáveis no meu ensino médio que eu não consigo acreditar. Escrevia músicas pra meninas e cantava, assim, olhando pra elas no meio da aula. A turma inteira, eu com ansiedade social, tocando a música, olhando. Meu namorado sentado logo ali. E eu sem ter nenhum tipo de ideia. Ela foi inspiração pra Maria Gadu. Ou o contrário. Né? Mas assim, acho que são 2 exemplos muito pontuais que são diferentes, mas aí a gente entra em outros sentidos, né? Assim, realmente, a maioria das pessoas que têm as experiências normativas, elas têm essas experiências durante o período, né, pós-puberdade. O que talvez para as pessoas que não estão dentro dessa norma não aconteça dessa forma, seja por culpa, seja por hipervigilância, seja por uma ideia de defeito, de alguma forma, ou por não ver aquela possibilidade, né? Uhum. O que faz com que essas experiências acabem acontecendo um pouco depois, né? Tem algumas pessoas que usam o termo também segunda adolescência para falar ali sobre o início da vida adulta, quando esse processar já começa a acontecer e as pessoas passam a ter, então, né, suas primeiras experiências. E aí elas pensam, não, então era isso que era pra eu estar sentindo lá atrás. Que curioso, né? Mas é difícil a gente colocar uma regra também, né? Fato é que a adolescência é um momento que a gente começa a ter que dar respostas pro mundo, né? Assim, de forma mais forte.